E aí, pessoal, vamos lá então. Segunda parte da aula 1. Vamos começar a falar sobre solidariedade ativa. Gente, na prática, a solidariedade ativa é muito rara. Tá? Fiz uma pesquisa agora de jurisprudência, até para confirmar realmente. O único momento que eu vi com uma certa frequência a solidariedade ativa é justamente para as contas correntes, quando existe a conta corrente conjunta. Tá? E aí, contratualmente falando, existe uma solidariedade ativa dos correntistas, são credores solidários com relação ao banco. Fora isso, eu não achei praticamente nada, tá bom? Então, a gente vai falar, está previsto na lei, está previsto no Código Civil, mas, de fato, é uma questão muito mais doutrinária até do que real, tá? Então, vamos lá, vamos falar da solidariedade ativa. Pois bem, solidariedade ativa é relação jurídica entre credores de uma só obrigação e o devedor comum, em virtude da qual cada credor tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, pagando o débito a qualquer dos cocredores, o devedor se exonera da obrigação. Tá? Na solidariedade ativa, a gente vai ter o quê? Vários credores, mais de um credor, com direito a uma cota da prestação. Então, de regra, se não for definida, essa cota ela é presumida igual. Tá? Todavia, em razão da solidariedade, cada credor pode reclamar por inteiro do devedor comum. Então, é a característica da obrigação solidária, ativa nesse caso, que este credor, por mais que existam outros credores com ele, cada um desses credores pode cobrar do devedor a quantia inteira, tá? E este devedor vai pagar para esse credor, e somente a este, a quantia inteira. O credor que receber o pagamento entregará aos demais as cotas partes de cada um. Então, eu que recebi o valor integral da dívida, tenho a obrigação de passar para os demais credores solidários a cota parte de cada um. O devedor se libera do vínculo pagando a qualquer credor, qualquer co-credor, enquanto nenhum deles demandá-lo diretamente. Então, tem uma ressalva aqui que a gente vai ver essa ressalva. Tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem na solidariedade ativa? Muito bonitinho. Temos aqui uma relação solidária no polo ativo. Todos os nossos smiles estão sorrindo, estão felizes, são credores. E eu tenho aqui um devedor. Então, como é que vai funcionar? Cada um desses credores pode cobrar diretamente do devedor a quantia inteira. Este credor, por exemplo, que cobre o devedor tem que pagar a ele. Tá? Ele não pode alegar exceção de divisão, ou seja, para você eu só devo um terço. Não, ele tem que pagar todo. Então, no nosso exemplo, supondo aqui que eu tenho uma dívida de R$ 300, gente, só para falar, eu comprei já um negócio chama mesa digitalizadora. É chique, uma mesinha com a canetinha que eu vou escrever, não vou parecer criança que está aprendendo a alfabetizar, não, viu? Vai ficar bonitinho daqui para frente. Mas não chegou ainda, paciência. Então, vamos imaginar que eu tenho uma dívida solidária ativa de R$ 300. Cada um desses cocredores aqui pode cobrar do devedor comum a quantia inteira. E a partir do momento que esse cocredor cobra, o devedor é obrigado a pagar a quantia inteira para quem cobrou. Então, imagina que esse cara que veio e cobrou os R$ 300 e ele pagou. Então, a partir do momento que ele recebe os 300, o que esse cara faz? Ele paga para esse 100 e paga para esse também 100. Tá? É isso. Solidariedade ativa, exatamente isso. Tá? E aí a gente começa a ter no Código Civil, gente, a solidariedade ativa vai começar a estar lá a partir do artigo 267. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. É isso que eu acabei de falar. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o pagamento da prestação por inteiro. Tá? E agora a gente começa a ver as hipóteses que a gente vai ter aqui no artigo, nos artigos do Código Civil. O artigo 268 está dizendo: enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá pagar. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando dessa ressalva aqui. Ó.
o devedor enquanto nenhum deles demandaram diretamente. Tá? O que significa isso aqui, gente? Isso aqui é uma regra de direito processual. Tá? Isso tem muito mais a ver com direito processual do que tudo, essa regra do 2068. Você imagina o seguinte, eu tenho uma dívida, essa dívida venceu no dia 10 de... estamos em abril, dia 10 de março. Tá? Dia 10 de março, eu tenho uma dívida. Schuld, Haftung. Então, a gente sabe muito bem, essa dívida aqui de R$3.000, tá? 3.000, venceu dia 10 de março. O que esse cara aqui, esse devedor pelo Schuld, ele devia ter feito? Ele devia ter procurado qualquer um dos credores e ter pago. Não fez. Aí, você imagina que este credor vai e ajuiza uma demanda judicial. Ele cobra judicialmente. Eu tenho uma ação judicial de cobrança. Lembrando que pelo 267, este credor pode cobrar judicialmente a dívida por inteiro, porque, conforme o nosso entendimento, na natureza jurídica da relação solidária, ele é credor do todo. Tá? Então, a partir do momento que esse cara cobra o devedor, em juízo, quando eu estou falando não demandarem, tá? Estou falando de demanda judicial, tá, gente? Então, isso aqui é uma interpretação a contrário senso. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor, a qualquer deles poderá pagar. Então, a contrário senso, ler o que não está escrito, a gente interpreta da seguinte maneira: a partir do momento em que houve a cobrança judicial, eu só posso pagar dentro do processo. Tá? Cobrou judicial, só posso pagar dentro do processo. Não houve a cobrança judicial, não tem cobrança judicial, significa, então, que eu posso pagar a qualquer um deles. Enquanto alguns credores solidários não demandarem, o devedor comum a qualquer deles poderá pagar. Então, enquanto não houve ação judicial, eu posso vir aqui, esse cara pode vir e a qualquer momento ele paga a qualquer um sem problema nenhum, tá? Entendeu bem? É isso que funciona. Aqui não tem muita dúvida realmente, não. Vamos lá. Pagamento parcial. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores... Estou parecendo, estou falando galo aqui, estou falando igual antes. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Gente, isso é uma questão meio óbvia, mas, enfim, vamos lá, né? A dívida é de R$300. Nossa dívida é de R$300. Maravilha. Os credores têm que receber R$300, eles podem cobrar R$300. Esse maluquinho foi lá, na casa do devedor, falou: ô, devedor safado, vem aqui receber meus R$300. O devedor vem e fala: putz, não tem os 300, só tenho 100. Melhor um passarinho na mão do que dois voando, não é isso? O que o credor fala? Tudo bem, me pague os 100 que você tem aí. Então, eu vou falar, eu tenho tenho R$210, vou botar outro valor, tenho 210. Então, me pague os 210. Ficou faltando quanto? Ficou faltando 90, né? De 210 para 90 para 300. Então, eu recebi os 210. O que significa? Que quando esse cara pagou para o credor 210, ele recebeu, ele tem lá um recibo com ele, óbvio, né? Ninguém paga sem exigir o recibo. Aí, no outro dia, esse cara vem para cobrar, ele, por enquanto, ele não está sabendo que foi pago 210, ele chega para cobrar os 300. Aí o que o devedor fala? Então, ó, já paguei 210, eu só te devo 90, tá? Então, esse cara, a partir do momento que pagou 210 mais 90, o que aconteceu com ele? Ele pagou a obrigação dele, pronto. Então, ele está liberado, ele vai embora. O que vai acontecer na prática, então? Esse cara que recebeu 90, a cota parte dele é 100, né? Então, ele vai precisar receber 10 desse que recebeu 210, e os 200 que ficou, ele vai ficar com 100 e vai passar 100 para esse daqui, tá? Então, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante em que foi pago. Se eu tenho uma dívida de 300, esse cara pagou 150, eu extingo a dívida até 150, continuo o devedor de 150. Tá? Então, vamos lá de novo nesse exemplo. R$300, esse cara veio cobrar e foi pago 150. No dia seguinte, o
Quem é que pode cobrar os demais 150 que estão faltando? Todos, inclusive esse que já recebeu 150. Ok? Beleza? Ele não pode cobrar mais os 300, por quê? Porque já foi pago 150. Mas a diferença pode ser cobrada a qualquer momento. Tá? Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um dos herdeiros, só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder a seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, gente, qual é essa situação? Vocês vejam que o nosso credorzinho ele está com os olhinhos fechados, porque ele está morto, morreu. Então, nosso exemplo, de novo, R$300. Presume-se que cada um tenha direito à mesma cota, então cada um tem direito a 1/3, significa que esse vai ter direito a 100, esse vai ter direito a 100 e esse aqui vai ter direito a 100. O que aconteceu com esse que tem direito a 100? Morreu. Então, se ele tem 2 herdeiros, os 100 que eu deveria pagar para esse cara, dividindo pelos 2 herdeiros, eu tenho aqui 50 para cada um. Tá? Beleza? Vou repetir. A dívida de 300. Cada um pode cobrar 300. A partir do momento que eles receberem os 300, cada qual vai ter direito à sua quota parte de 1/3, que nesse caso é 100 para cada um. Como esse aqui está falecido, o dinheiro que o falecido recebeu, o dinheiro que o espólio recebeu, vai ser dividido para os herdeiros. Se o espólio vai receber 100, divide 50 para cada herdeiro. Então, o que diz o artigo 270? Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes, ou seja, cada um dos herdeiros, só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. O que ele está falando aqui, gente? O que ele está falando é o seguinte, que esses herdeiros aqui, eles não vão poder cobrar do nosso devedor a quantia de 300. 300 não pode. Eles só vão poder cobrar 50. Então, esse herdeiro, ele pode sim cobrar do devedor comum, mas apenas a cota parte dele. Ele só pode cobrar 50. Esse aqui pode cobrar quanto? 50. Tá? É isso. Aí olha só as situações que podem ocorrer aqui para a gente poder entender. A partir do momento que esse cara aqui ele vai poder cobrar 50, né? Vamos imaginar que ele cobrou 50. Então, o devedor vai pagar quanto para ele? 50. O irmão dele veio e cobrou 50. Vai pagar 50. Aí chega o credor A, que não está sabendo de nada, e chega lá para cobrar. De regra, quanto que o credor A pode cobrar? Os 300. O que o devedor vai dizer para ele? Ô, credor A, então, ó, o herdeiro do C1 e o herdeiro do C, o C1 e o herdeiro C2 vieram aqui e já paguei para cada um deles 50. Então, só vou te pagar aqui 200. Por quê? Porque o pagamento feito nos credores solidários tinha a dívida até o montante que foi pago. Então, se eu já paguei 100 da dívida, eu vou pagar agora a restante, vou pagar os 200. Tá? Ok? Vamos imaginar, então, situação distinta agora. Situação distinta. Tá? Tá aqui a dívida, 300. O credor A vem e cobra. Quanto que o devedor vai ter que pagar para o credor A? 300. Porque esse cara aqui está vivo. Ele tem direito a cobrar integralidade. Com base em quê? Com base no 267. Tá? Com base no caput lá no 267. Então, com base no 267, eu venho e pago a dívida toda. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Vai pagar 100 para o coleguinha, e como esse está morto, ele vai pagar 50 para esse e 50 para esse. Tá? Gente, isso aqui é lógica, isso aqui não tem muita questão jurídica, não. Tá bom? Isso aqui é uma questão matemática. Por favor, vocês vão assistir, espero que vocês estejam assistindo isso antes da aula, evidentemente,
E se tiver dúvida, na hora da aula online lá a gente vai poder debater e conversar de novo sobre isso, tá? Mas é basicamente isso mesmo. Aí olha só, a ressalva interessante aqui. Salvo se a obrigação for indivisível. Então tudo isso que eu falei para vocês não serve se a nossa obrigação solidária for uma obrigação indivisível. Então vamos imaginar que esses 3 credores aqui, enquanto esse aqui ainda era vivo, tinham uma obrigação solidária de pagar, aliás, de receber, né? Eles são credores, do devedor uma mini-vaca. A partir do momento que esse credor aqui morreu, passa para os herdeiros o quê? A herança, a quarta parte da herança, o quinhão hereditário. Pela regra da primeira parte do 270, ele só pode cobrar o quê? Metade. Mas a mini-vaca é divisível? Não, não é divisível. Então, nessa hipótese específica, aliás, metade não, né? Desculpa, vamos corrigir aqui. Esse credor aqui, ele é, no final das contas, credor de quê? De 1/3 da mini-vaca. Porque 1/3 é para esse, 1/3 é para esse, 1/3 é para esse. A partir do momento que esse cara morreu, no final das contas, ó, cada filho só vai poder ficar com 1/6, né? E evidentemente que como a mini-vaca é um ser sagrado, não posso nem brincar de dividir uma mini-vaca, nesse caso, os herdeiros poderão cobrar do credor o quê? A mini-vaca inteira, tá bom? Mini-vaca toda felizinha ali, olha que bonitinha que ela é. Então, gente, nesse caso, sendo uma obrigação indivisível, os herdeiros do falecido poderão cobrar a dívida inteira. Evidentemente que esse cara aqui, se ele recebeu, ele vai pagar para o irmão dele 1/6, vai pagar para esse 1/3 e vai pagar para esse 1/3 do valor equivalente à mini-vaca. Tá? Dúvida? Artigo 271, conversão em pecúnia. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, nosso dinheirinho aqui. Então, vamos supor que eu tinha uma obrigação que era pagar a mini-vaca. Tá? Pagando a mini-vaca caiu um raio em cima dela, morreu. O que, que vai acontecer? A gente vai transformar a obrigação de pagar a mini-vaca em dinheiro. Tá? Então, quanto vale a mini-vaca? R$3.000. É muito mais caro que isso não, gente. Eu fiquei tão triste, achava que valia uns 50 mil, mas vale só uns 3, 4 mil reais. Então, a partir do momento que a mini-vaca morreu, converte em pecúnia, e o que esse cara vai poder cobrar? 3 mil. O que esse cara vai poder cobrar? 3 mil. O que esse cara vai poder cobrar? 3 mil. Permanece sendo solidária a obrigação. Ok? Não importa. Tá? Não importa. Converter em perdas e danos, a obrigação permanece sendo solidária. Opa! Agora que é legal. Remissão. Vocês viram que a carinha dos meninos estão diferente, né? Isso aqui é uma coisa que eu falo, desculpa se vocês entenderem que eu estou sendo machista, eu estou tentando ser engraçado apenas. O credor que tiver remitido, gente, remitir, tá? Significa perdoar, tá? Remissão é o perdão. Aí é o seguinte, o que é isso aqui, ó? Missa. Missa é aquilo que o povo vai para pedir perdão, tá? Então, toda vez que vocês virem remissão com 2 S, vocês vão lembrar da missa e vão lembrar do perdão. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Então, vamos imaginar que eu tenho uma obrigação solidária ativa de R$300. A devedora, não sei o que fez, não nos interessa, viu? Não nos interessa. Não sei por que esse cara está tão felizinho, pensando assim, né? Olha a carinha dele, o que será que ele está pensando? Não sei o que ele está pensando, não sei. Então, ele veio, o que ele fez? Sabe essa relação jurídica que existe aqui, ó? Eita. Eu não falei para vocês lá naquelas características das obrigações, na multiplicidade de vínculos, que vai existir um vínculo entre eles
em um outro vínculo aqui, né? Vamos imaginar que esse cara vem, tá todo feliz, não sei o que ele fez, o que eles fizeram. E ele vem e faz o quê? Ele perdoa a dívida. A partir do momento que ele perdoa a dívida, ó, se extinguiu, a mocinha vai embora para a casa dela e a dívida está paga. Ele recebeu alguma coisa? Não, mas ele perdoou. Ele perdoou o quê? A dívida toda. A partir do momento que ele perdoou a dívida toda, ele vai tirar do bolso dele 100, vai pagar para esse cara, vai tirar do bolso dele 100 e vai pagar para esse cara. Tá? Ok? Dúvida nesse sentido? Se tiverem, a gente vai falar depois lá. Exceção pessoal. Botei um maluco com a cara aqui, né? O que é exceção pessoal, gente? Vamos lá. Exceção, quando eu estou falando dentro do direito, tá? Dentro da linguagem vulgar, exceção que não é a regra. Isso. Mas dentro do direito, não. Dentro do direito, exceção significa defesa, tá? Exceção significa defesa. Se é defesa, significa que existe um ataque e eu vou usar essa exceção como minha defesa. Sabe como o que é uma defesa aqui? Dezefa não, né? Defesa. Enfim, ao vivo dá nisso. Não vou voltar para editar, não. A partir do momento que eu tenho uma exceção, significa então que eu tenho uma defesa, tá? Exceção pessoal é defesa. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Uma das hipóteses que eu posso falar de exceção pessoal é o que eu chamo de compensação. A gente vai estudar a compensação no futuro. O que seria a compensação, gente? Imagina que existe uma relação jurídica, tá? Esse cara aqui, ele é credor e esse aqui é devedor, né? A gente tem aqui uma solidariedade ativa, uma dívida de R$300, tá? Qualquer um desses três pode vir e cobrar do devedor os R$300. Só que vamos imaginar o seguinte, uma situação paralela que não tem a ver com esse vínculo jurídico aqui, que é o nosso, que a gente ama ele, estuda ele, é o nosso objeto de estudo, tá? Vamos imaginar que lá fora, esse cara aqui seja advogado, tá? E por algum motivo, como é que é o nome dele? Ó, é o Zé. O Zé prestou uma consultoria para quem? Pro Guilherme. A noite é cheia de Guilherme, né? Vou imaginar que o Zé prestou uma assessoria para o Guilherme e por conta dessa assessoria que foi prestada lá fora, o Guilherme precisa pagar para o Zé, o Guilherme precisa pagar para o Zé a quantia também de R$300. Tá? Uma relação que não é uma relação solidária, isso aqui é uma relação que existe lá fora, não tem nada a ver com essa aqui que a gente está falando. Então, lá fora, o Guilherme deve para o Zé R$300. E existe aqui, por coincidência, uma outra relação jurídica em que há solidariedade ativa, onde o Guilherme é credor do Zé. Agora, se imagina se o Guilherme vem, chega para o Zé e fala assim, Zé, vim aqui cobrar os R$300 da dívida solidária. O que o Zé vai poder falar para ele? Então, Guilherme, olha só, lembra que você me deve também 300? Então vamos fazer o seguinte, vamos compensar aqueles 300 que você me deve com esses 300 que eu te devo. Isso é compensação, tá? Nesse caso aqui, o que está dizendo o artigo 273? A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis a outro. O que significa isso? Esse maluquinho aqui, tá felizinho aqui embaixo, a Mariana. Mariana é credora. A Mariana chega para o Zé e fala assim, Zé, vim cobrar os R$300. Aí o Zé pode falar para a Mariana, mas então, Mariana, não vou te pagar não, porque o Guilherme me deve 300, eu vou compensar com o Guilherme. Isso pode? Não. Essa exceção, pessoal, de compensação só pode ser oposta para o Guilherme. Essa exceção de compensação não pode ser oposta para a Mariana. Tá? É isso que diz o artigo 273. Só isso.
Se eu tenho uma exceção pessoal, essa exceção pessoal só pode ser oponível perante aquele qual eu tenho uma exceção pessoal. Eu não posso, porque é uma exceção pessoal, é para a pessoa do Guilherme aqui. Eu não posso opor essa exceção para a Mariana, que não tem nada a ver. Tá? Solidariedade ativa, julgamento. Eu até botei duas questões diferentes aqui para vocês entenderem. Julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhe, sem prejuízo de exceção pessoal. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: o Guilherme não está indo na aula, né? Não está indo na aula, não vai mesmo, safado. Fica só instalando moto na rua, passando, fazendo barulho. Né? O Guilherme vai, não vem na aula, não prestou atenção. Vou falar até para o vô dele que eu conheço. O Guilherme não está indo na aula. E aí o que ele faz? Ele entra com uma ação de cobrança contra o devedor, contra o nosso Zé. Só que simplesmente o Guilherme esquece de juntar no processo o contrato que embasa a dívida. Né? Vamos imaginar uma situação dessa. Ele não juntou no processo o contrato. Eu estou entrando com uma ação de cobrança, eu estou cobrando uma dívida de um contrato. O Guilherme esquece de juntar o contrato no processo. O juiz vai julgar o quê? Esse processo? Vai julgar improcedente. Vai dizer o seguinte: Guilherme, você não provou que você é credor dos R$300. Julgo improcedente. Julgo contrariamente à sua pretensão. Tá? Então, o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge aos demais. O que significa isso? Significa que a Mariana, que não estudou, que vai na aula, o que a Mariana faz? A Mariana entra com uma ação contra o Zé. Então, está aqui, ó. A Mariana entrou com uma ação contra o Zé. Então, o que está dizendo? O julgamento favorável à Mariana aproveita aos demais. Então, o Zé foi condenado, teve que pagar ali os R$300 para a Mariana recebeu os 300, o que ela faz? Paga 100 para o Guilherme e paga 100 para o nosso outro credor ali. Tá? Sem prejuízo da exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Então, o devedor ainda continua podendo provocar a exceção pessoal que ele tiver lá, mas não há impedimento, não há atrapalho. Tá? Beleza, gente? Então, esses aqui são os artigos que a gente vai falar inicialmente aqui. Tem uma questão que a gente precisa tratar de interrupção e suspensão. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a diferença de interrupção para prescrição. Antigamente, quando eu era moleque, tinha um negócio chamado a ponte do rio que cai. O que era a ponte do rio que cai? Era isso aqui. Ó, tá? Eu vou tirar da apresentação para que vocês possam ver esse videozinho que eu achei muito legal. Oh, eu adoro essa porra. O que é isso aqui, gente? Isso aqui era um negócio chamado Olimpíadas do Faustão. Tá? Nas Olimpíadas do Faustão, acho que roda aqui. Ó. Nas Olimpíadas do Faustão, tinha essa ponte do rio que cai. Você vê que a pessoa sai de um ponto A para o ponto B, passando nessa pontezinha, e ficava o maluco tacando a bola e derrubava a galera. Só a galera mais velha que vai lembrar disso. Eu brinco da suspensão pelo seguinte: existe no prazo, vamos imaginar que essa mulherzinha seja o prazo, tá? Então, a ponte do rio de cai está aqui, eu tenho ponto A ao ponto B. No nosso caso aqui, nessa direção que ela está vendo. Ela tem que sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, o que é a interrupção? Tá? A partir do momento em que ela foi interrompida pela bola e caiu, o que vai acontecer com ela? Ela tem que voltar e iniciar do ponto A. Então, o prazo começa a correr do zero, de novo. Se ela estiver chegando aqui no final, aqui ela caiu, pá, volta tudo e o prazo começa a correr do zero. Tá? Gente, uma coisa que eu falo com vocês, eu vou repetir aqui. Estudem prescrição e decadência. Vocês têm que saber. Matéria do terceiro período, estuda. E a suspensão, gente? O que vai ser a suspensão? A suspensão é o contrário.
ela está andando, imagina que ela chegou neste ponto aqui, veio alguma coisa que suspendeu ela, que levou ela para o alto. O que vai acontecer? Ela vai ficar pendurada aqui. Tá? A partir do momento que ela for solta, ela começa a correr daqui em diante. Ela não volta do zero. Então, ó, interrupção. O prazo volta a correr por inteiro, ou seja, foi interrompido, cai, ela volta, começa do zero. A suspensão volta a correr de onde parou, conta o prazo que sobrou. O que significa para a gente na solidariedade ativa? Eu tenho 2 artigos, o Código Civil, artigo 201 e 204, parágrafo 1º. O 201 vai falar de suspensão. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Tá? Obrigação for indivisível. Então, o que eu tenho aqui? Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Então, vamos lá. Esses 3 maluquinhos aqui têm um prazo para cobrar a ação, para cobrar a grana do devedor. Tá? Por algum motivo, eu suspendi a contagem do prazo. Então, ó, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, suspender em relação a isso aqui. Só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. O que significa isso? Se a obrigação não for indivisível, vai prescrever para esse, vai prescrever para esse. Tá? Essa aqui é a história. Agora, se a obrigação for indivisível, a suspensão que eu opero para esse carinha vai ficar valendo para os demais. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a interrupção que está no 204, parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores... Interrupção volta do zero, tá, gente? Interrupção volta aqui do zero. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais herdeiros. Então, se esse cara interrompe e volta a correr do zero, vai aproveitar para os outros 2, tá? 201 e o 204, parágrafo 1º. Vocês têm que saber, até porque na hora da prova vocês têm que saber onde pesquisar, tá bom? Solidariedade ativa, confusão. Confusão é uma outra questão. O que é confusão, gente? A confusão está lá no artigo 383, ó, não está nem aqui junto nesse mesmo pedaço, não, tá? Observação importante aqui. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O que é a confusão para começar? Confusão é quando se mistura na mesma pessoa a qualidade de credor e devedor. Então, o que acontece, gente? Olha só. Eu tenho um indivíduo. Esse indivíduo tem um filho. Tá? Quando esse indivíduo morre, tá? O que acontece? Todos os créditos, todo o dinheiro que esse cara tinha para receber, vai para onde? Vai para o filho. Tá? É isso. É assim que funciona na regra. O que vai acontecer na confusão? Imagina que esse cara é pai desse, tá? E ele é credor e o filho pegou uma grana emprestada com o pai. O filho tem que pagar uma grana para o pai. Tá? E aí esse pai aqui morre. E aí, como é que faz? Todo o crédito que esse cara tinha para receber, transfere para o filho. Só que quem era o devedor? Ele mesmo. Ele vai conseguir pagar para ele mesmo? Não. Então ocorre o quê? Confusão. Tá? É isso. A gente vai voltar a falar de confusão para a nota 2. A gente volta nesse assunto aqui. Então vamos imaginar que este filho aqui, tá? O pai e o filho, o pai faleceu, o que vai acontecer? O filho vem e substitui, ele vai entrar no lugar do pai. Olha só a carinha do filho aqui, ó. Veio para cá, o pai está morto. E vamos supor que a dívida fosse aqui de R$300, né? Vou imaginar que a dívida era de 300. Houve a confusão no quê? Na dívida total? Não. Só na concorrência da respectiva parte no crédito. Então, de toda maneira, esse filho aqui, que antes ele tinha que pagar 300
para qualquer um que viesse cobrar, né? Se esse cara viesse cobrar, ele ia ter que pagar 300. Como o pai morreu, ele entrou no lugar do pai, a cota parte do pai, aquele 1/3, o 100, confundiu. Houve confusão nessa cota parte de 1/3. Então, a partir do momento em que o pai morreu, e houve a confusão, no nosso exemplo aqui de confusão, né? Esse filho vai pagar para esse 100 e vai pagar para o outro credor 100, tá? Vou dar uma parada aqui, daqui a pouco a gente volta.